Já estamos gravando. Essa última aula nossa, depois de ter visto a doutrina bíblica, né? E depois nós termos entrado ali nas doutrinas da graça, que a Reforma Protestante defendeu, essa compilação do que os reformadores defenderam, né? Da depravação do homem, um homem perdido, de um Deus elegendo pessoas antes da fundação do mundo, escolhendo pessoas pela livre vontade sua, não por aquilo que essas pessoas pudessem oferecer. Esse Deus chamando essas pessoas durante toda a história por uma graça que é irresistível no fim, ela triunfa sobre a vontade humana sem subvertê-la, e Cristo morrendo definitivamente por estes que Deus elegeu, por mais ninguém, e esses que Deus elegeu, Cristo morreu por eles e chamou, perseverando até o dia da volta de Cristo, até o dia da sua morte ou da volta de Cristo. E assim a gente entende as doutrinas bíblicas defendidas ali pelos profetas e apóstolos. E hoje é uma pergunta muito interessante, né? Eu já recebi essa pergunta já para algumas pessoas, especialmente amigos incrédulos, né, e tal, por causa dessa celeuma aí de igrejas que existem, né? Não apenas evangélicas, mas os católicos, seitas. Por que você é presbiteriano? Então, principalmente nós defendemos porque eu sou cristão. Aí a pessoa, você mostra ali, né, a Deus salvando seres humanos durante a história. Aí a pessoa muitas vezes vem e diz assim: por que você é presbiteriano? Por que você não é de uma outra igreja? Então a gente vai mostrar hoje como que é a organização da igreja presbiteriana, como ela se alinha à revelação bíblica, por que a igreja presbiteriana é da forma que ela é, aonde que na escritura diz que é desse jeito. Por que existem presbíteros? Por que existem diáconos? Por que a igreja é dessa forma? Para vocês poderem conhecer um pouco da história da igreja, que a maioria que faz parte, né? E a gente vai caminhando assim durante essa última hora aí da companhia de vocês. Então, quem lê para mim o versículo bíblico em destaque, por favor, pode abrir o áudio e ler para nós. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Muito obrigado, Sara. Então é isso, queridos. Estando sempre preparados para dar razão da fé. E esse passo além. Por que eu defendo a igreja que eu participo? Por quê? Aí nós vamos ver aí nesse slide, né? Devemos ter consciência do que defendemos e do que fazemos parte. Nós temos raízes históricas. Nós não podemos ficar titubeando na hora de defender essa fé e a igreja que eu participo. Ah, por que eu gosto disso, daquilo, por que eu faço parte disso, daquilo, e da igreja que eu tô indo eu meramente vou. Eu meramente me encontro ali num domingo, a parte mais importante da minha vida, que é o culto que eu presto ao meu Senhor. Por que eu presto esse culto da forma que eu presto? E nesse local? É isso que nós vamos ver aqui nessa noite. Vou passar mais um slide aqui. Então está aí, queridos. A Igreja Presbiteriana do Brasil, ela é uma federação de igrejas. O que isso quer dizer? São igrejas locais. A igreja da Pampulha ali que eu congrego é uma igreja local. Ah, tem uma igreja presbiteriana lá no bairro Belvedere, que é uma igreja local. Tem uma igreja presbiteriana lá na comunidade do Índio, é uma igreja local. E assim vai sendo distribuído. Igrejas locais independentes. Mas a IPB, esse corpo maior aqui no Brasil, é uma federação. Essas igrejas se reúnem e se organizam em presbitérios, sínodos e um concílio geral. Nós vamos ver que essas palavras estranhas, né? Presbitério, sínodo, não tem nada de secreto nisso. É só a maneira que essas igrejas se organizam para ter essa unidade doutrinária, essa unidade de fé ao redor da Escritura. A IPB, ela foi fundada em 1859 por um missionário norte-americano chamado Ashbel Green Simonton. Esse pastor ele saiu da PCUSA, é Presbyterian Church United States of America. Essa federação de igrejas dos Estados Unidos não é considerada mais uma igreja com laços
com a IPB, é uma igreja que se desviou, é uma igreja que tem ordenado homossexuais, é uma igreja que tem ordenado pastoras. Então, a IPB, depois aí de um longo caminho, exortando, verificando, conversando, ela viu, não há como mais manter um vínculo de fé com a PCUSA. Existem outras federações americanas, né? A PCA, a gente mantém vínculo com ela, que é a Presbyterian Church of America, a OPC, Orthodox Presbyterian Church, algumas outras igrejas reformadas, a gente reconhece como igrejas irmãs, sendo batistas, sendo até luteranas também, existem igrejas luteranas fiéis hoje, por mais incrível que pareça, né? Então não é algo simples de eu, Ricardo Luiz Pinto, bater o martelo e falar, essa igreja que eu reconheço, essa não. Não é isso não. É um trabalho de reuniões, de encontros, os órgãos da igreja se reunindo até chegar o momento em que se vê, olha, não tem como mais. Não há como caminhar. Então não é uma decisão simples. É uma decisão que teve um trabalho. Por exemplo, aqui no Brasil, a IURD, né, a Igreja Universal do Reino de Deus, existe um documento da Igreja Presbiteriana onde houve um estudo, uma comissão foi formada, diversos pastores e presbíteros, para fazer um levantamento onde chegaram à conclusão que a Igreja Universal do Reino de Deus é uma seita. Acabou. Ela não é cristã. Nós não temos reconhecimento e vínculo com ela. Se apartou dela a IPB. Nós temos também a Mundial do Poder de Deus, do Valdomiro. É uma seita. Nós não temos vínculo, nós não temos irmandade com ela. E acabou. E assim a gente vai tratando ao longo dessa caminhada aí, igrejas que vão surgindo, igrejas que vão se desviando. E assim aconteceu com essa PCUSA, da onde veio, inclusive, o missionário que nos fundou. Abandonou a fé, negou a Cristo, se tornou uma sinagoga de Satanás, como os nossos próprios símbolos de fé defendem, né? E, queridos, por favor, preste atenção nisso. A igreja mais pura debaixo do céu, a igreja mais pura debaixo do céu, está sujeita à mistura e ao erro. Somos pecadores, seres humanos, sujeitos ao desvio. Mas até que chega um ponto em que ela se desvia tanto da ortodoxia bíblica que ela se torna uma sinagoga de Satanás. Ela é ignorada. A Paula perguntou no chat que é a cristã Maranata. Ô Paulo, eu vou ser leviano aqui se eu falar, viu? Realmente de cabeça eu não sei, mas tem como olhar isso, viu? Me cobra isso aí depois, eu vou olhar assim, porque nós temos um site da IPB que chama icalvinos.com.br, acho que é isso mesmo, deixa eu ver aqui. Eu entro tanto no site que eu nem lembro, porque já tá no meu. Icalvinos. Queridos, uma das coisas pra gente identificar uma seita é se essa igreja diz que somente ali há salvação. Você já sai correndo. Tá errado. A salvação ela é encontrada em Cristo Jesus. E, então, sectarismo é só a minha igreja que tem salvação. Seita. Ponto final. Outra é uma igreja muito obscura. Uma igreja que não é clara, que não expõe. Então, por exemplo, a igreja presbiteriana ela tem esse sistema online aqui, chama iCalvinos. Vou jogar aqui no chat aí. Cadê? Tá aqui. Nesse sistema existe uma parte pública de todas as reuniões do Supremo Concílio. Nós vamos ver o que é isso aqui nesse estudo de hoje. E ali é que são colocados os documentos, é a ata da reunião onde essas decisões são tomadas. Em relação ao dinheiro, por exemplo, todo fim de ano, cada igreja local da IPB ela tem uma assembleia geral, ordinária, onde o realizado e o orçamento proposto para o ano seguinte é apresentado de forma pública. Cada entrada, cada saída. O dinheiro ali ele não passa na mão de pastores. Ele entra pela diaconia, vai para a tesouraria e uma comissão de contas e a contabilidade, porque a igreja tem um CNPJ diante do Estado, né, ela presta contas disso. Eles fazem essa conferência. Então é tudo claro. Um indício de uma seita é quando a coisa começa a ficar muito oculta, muito fechada. A igreja presbiteriana ela tem pastores eleitos.
O pastor não é dono da igreja. É esse concílio, essa reunião, essa federação de igrejas pelo Brasil que responde pelos bens da igreja. A igreja não tem uma dinastia. Não é um faraó que está ali que vai passar para o seu filho, um rei, né? Não é assim. Ano que vem nós vamos ter eleição na nossa igreja. E se algum membro quiser indicar um pastor que esteja oficialmente reconhecido por um presbitério, filiado a um presbitério, ele pode indicar um nome ali para a eleição de um pastor. E assim é a igreja que elege os seus pastores. E assim a gente vai caminhando, tentando caminhar de uma forma clara a comunidade. Vou passar aqui. Então tá aqui, olha. Eu trouxe esse desenho feinho aí, né, que eu fiz, mas me ajuda muito. Deixa eu ver se o meu cursor aí vocês vão ver. Vou liberar o meu cursor aqui. Acabou que eu tirei ele, mas eu vou precisar dele. Cadê? Tá aqui. Captura. Deixa eu ver aqui. Capturar cursor. Pronto. Vê se apareceu aí pra vocês o meu cursor. Apareceu? O meu mouse tá aparecendo pra vocês aí? Me dá feedback aí, gente. Tá sim. Beleza. Então considerem que cada bolinha azul dessa aqui, ó, um azul meio claro, né, meio cinza, que vocês quiserem dar de nome aí, seja uma igreja local. Seja uma igreja com seu pastor, os seus membros, os seus diáconos, os seus presbíteros. Cada bolinha azul dessa aqui é uma igreja local. Tranquilo? E perceba que cada bolinha azul dessa, ela está envolta por um retângulo amarelo. Então considerem que esse retângulo amarelo que agrupou certas igrejas locais é um presbitério. Um presbitério é uma reunião de igrejas locais. Então, por exemplo, o nosso presbitério lá na Igreja Presbiteriana da Pampulha é o presbitério Sesc Centenário. Ele tem a Igreja Presbiteriana da Pampulha, ele tem a Igreja Presbiteriana do Belvedere, ele tem a Igreja Presbiteriana do Calvário, ele tem a Igreja Presbiteriana do Jardim Vitória, a Igreja Presbiteriana do Padre Eustáquio, até engraçado isso, né? Igreja Presbiteriana do Padre Eustáquio, né? Mas é do bairro Padre Eustáquio, viu? E então são cinco igrejas. 5 igrejas que se reuniram e formaram um presbitério que chama Presbitério Sesc Centenário. A igreja que fundou a nossa igreja é a primeira igreja presbiteriana de Belo Horizonte, que fica ali na Praça ABC, ali no centro, né? Com alguns membros da sexta igreja. Eles fazem parte de um outro presbitério, que seria um outro retangulinho amarelo desse aqui, que chama Presbitério Belo Horizonte. E assim vai. Existe o Presbitério Belo Horizonte, existe o Presbitério Sesc Centenário, que é o nosso aqui da Pampulha, o Presbitério Oeste de Minas, o Presbitério da Pampulha, e assim vai. As igrejas vão se agrupando em presbitérios. Esse maiorzão aqui, olha, meio avermelhado, né? Que engloba os presbitérios, que englobam as igrejas, são o que a gente conhece como sínodos. Então um sínodo é uma reunião de presbitérios. Você pode ver que vai só aumentando, mas para facilitar essa organização. E se pergunta, para que isso, Ricardo? Qualquer problema doutrinário, qualquer problema que envolva um símbolo de fé, ele não é tratado na igreja local. Um pastor, um conselho de 5, 6, 10 presbíteros, eles não têm autoridade para alterar um símbolo de fé. Eles não têm autoridade para mexer no como a igreja presbiteriana crê. Então, tudo em relação a orçamento, a membresia, a pecado na igreja, a admissão, batismo, profissão de fé, é a igreja local que resolve. Aí apareceu um pepino na igreja local lá em relação a alguma doutrina cristã. Ali é feito um documento e esse documento ele é subido ao presbitério. A gente chama de subir o documento, né? De enviar ali ao presbitério. O presbitério ele tem um presidente, ele tem um secretário, ele tem um tesoureiro que faz parte dessas igrejas locais, que faz parte das igrejas jurisdicionadas por esse presbitério. Chegou esse documento lá. Aí ele vai ser estudado por um colegiado de igrejas. Ó, tem um grupo A aqui que está falando alguma coisa e tem um grupo B que está falando outra. E aí? Ah, não, de acordo com o símbolo de fé, isso é assim, assim, assado. Se isso pudesse ser resolvido no presbitério, bênção. Aí esse documento volta com a resposta para as igrejas. Olha, de acordo com a escritura, com o símbolo de fé, com a constituição da igreja, é assim que a gente interpreta isso aqui. Tá dirimida a questão. Chegou
No presbitério, esse documento, essa questão de dúvida teológica, continuou dando problema, não houve acordo ali. Esse documento sobe para o sínodo. Então o sínodo ele envolve mais igrejas naquela questão ali doutrinária. São igrejas locais de determinados presbitérios que estão ali jurisdicionadas no símbolo. Não são todas, tá? Existe ali um coeficiente de participação, de quantidade de igrejas ali envolvidas nesse sínodo. Chegou no sínodo, não conseguiu dirimir a questão, vai subir para esse retângulo maiorzão aqui, esse vermelho mais escuro aqui, que engloba todas, que a gente chama de concílio geral, que são todas as igrejas do Brasil, da Igreja Presbiteriana do Brasil. Esse sínodo geral, eu não gosto de Supremo Concílio, dá um ar meio arrogante, né? Supremo Concílio, mas é chamado assim também, né? Supremo Concílio. Eu prefiro sínodo geral ou concílio geral. Ele se reúne de 4 em 4 anos. Então, de 4 em 4 anos, se reúne ali em torno de 1.500 delegados. O que são esses delegados? Eles foram enviados pelas igrejas locais, pastores e presbíteros. Eles se reúnem de 4 em 4 anos, 1.500 aproximadamente, para tomar uma decisão em relação a pontos doutrinários da igreja presbiteriana. E assim vem sendo desde 1800 e... O primeiro sínodo do Rio de Janeiro foi 1863. Eu posso estar enganado nisso, viu? Deixa eu ver aqui, olha. Primeiro sínodo no Brasil da IPB. Guardar a data é complicado, eu gosto mais. 1888, perdão. Em 1888 houve o primeiro sínodo onde a Igreja Presbiteriana do Brasil se tornou independente da Igreja Norte-Americana. Então aqui começou a se resolver essas questões desde 1888. É uma das igrejas mais antigas no Brasil. Se a gente considerar que João Calvino enviou os huguenotes para cá em 1558, é a igreja mais antiga da América Latina. Pra vocês terem ideia. Aqui na Baía de Guanabara chegou... semana passada nós vimos aqui um pouquinho dessa história, né? Quando a gente estudou ali os documentos elaborados durante a Reforma Protestante. Nós vimos que a Confissão de Guanabara ela foi redigida por esses huguenotes franceses que foram enviados por João Calvino até o governador Villegagnon para auxiliar aqui na colonização do Brasil. Eles estavam precisando de pastores aqui. E foi enviado, mas essa primeira tentativa ela não obteve sucesso. Villegagnon ele se imiscuiu, o poder, a igreja começa ali, né, esses problemas, e deu ouvidos também ao catolicismo e mandou executar esses huguenotes. Uns fugiram, outros debandaram para o lado dele, né? Mas aqueles que mantiveram a fé, eles foram executados, mas eles escreveram para Villegagnon a razão da fé que eles defendiam. Olha que interessante, esse é o primeiro texto que a gente começou, hein? Esteja preparado para dar razão da fé que há em vós. Eles em uma madrugada sentaram e redigiram um documento falando, nós cremos nisso, nisso, nisso e nisso, é a Confissão de Fé de Guanabara. Vale a pena dar uma lida, viu? Os caras tinham, não sei se havia Bíblia ali, eu não sei se há registro, se eles tinham a Bíblia na mão ali, mas de memória, esses homens redigiram ali um documento defendendo a sua fé. Então, desde 1888, o sínodo, com esse primeiro sínodo, né, que foi a primeira reunião de presbitério, começou essa independência e hoje nós temos de 4 em 4 anos a reunião dos sínodos para resolverem essas questões da Igreja Presbiteriana do Brasil. Queridos, até aqui tranquilo? Querem tirar alguma dúvida? Hoje é uma aula mais expositiva, mas nós vamos partir aqui para as escrituras, tá? Daqui a pouquinho para a gente ver essa estrutura da IPB, que ela não veio debaixo do braço do Ashbel Green Simonton, não. Ela tem lastro na escritura. Podemos tocar o barco para frente aqui? Vou entender o silêncio como sim. Perfeito. Então, o órgão oficial de comunicação da IPB é desde o seu primeiro centenário, que foi em 1959, né, o jornal Brasil Presbiteriano. Também tem um site com esse jornal. Você quer saber as posições oficiais da Igreja Presbiteriana? Lê o jornal Brasil Presbiteriano, tá tudo lá. É o veículo oficial da Igreja. Em 2020, quer dizer, ano passado, a Igreja Presbiteriana do Brasil passou a contar com 86 sínodos. Então vamos relembrar aqui, olha. Vamos voltar um aqui, ó. Sínodo é esse quadradinho aqui, vermelho mais claro, né?
Então, 86 desses quadradinhos que englobam 356 presbitérios, quer dizer, esse retangulinho amarelo aqui, né? 86 sínodos que englobam 356 presbitérios, que englobam 3.977 igrejas e congregações. Quer dizer, o que é uma congregação, queridos? Uma igreja é um organismo que tem liderança. Primeiramente, tem crente, né? Tem que ter fiel, tem que ter crente. Gente que creu em Cristo. Tem liderança formada, que esses crentes reconheceram e elegeram como liderança, pastores, presbíteros e diáconos. E conseguem se sustentar. Eles são autóctones, né? Eles gerem a sua receita, a sua organização, investem ali e são dirigidos por essa liderança. Isso é uma igreja local estabelecida. Aí essa igreja local vê uma oportunidade de trabalho no bairro. Igual, vou dar um exemplo nosso aqui, que é a minha vivência, né? A Igreja Presbiteriana da Pampulha, ela viu uma oportunidade de abrir um trabalho no bairro Cabral, ali em Contagem. Nós estamos no limiar de abrir ali uma congregação. Essa congregação, ela tem crentes, tem ali uma liderança que vai ser enviada por nós para constituir lideranças dali da região, mas eles ainda dependem financeiramente de nós que vamos dar ali o sustento. No momento em que aquela igreja tiver dízimos e ofertas que sustente aquele trabalho, eles vão ser emancipados também como uma igreja, eles deixam de ser congregação. Tranquilo até aí? E disso tudo, 4.770 pastores no total. Uma igreja pequena, viu? Porque a gente não quer inchar a igreja. A gente quer, na medida do possível, a igreja fiel. Fiel ao evangelho, fiel aos símbolos de fé, e assim a gente vai caminhando. Pouco menos aí de 4.000 igrejas que a gente tem espalhadas pelo Brasil. E a gente vai caminhando na fé. Vamos prosseguir. A igreja, o fundamental da igreja é a sua assembleia. O que é uma assembleia? Uma assembleia é a reunião dos crentes. São os fiéis, o hall de membros. Isso é a assembleia da igreja. É o kahal, né? No Antigo Testamento, é a eclesia no Novo Testamento, é a assembleia, traduzido no grego como assembleia, como igreja. Ali consta dos membros professos que estendem a mão e tomam da ceia da mesa do Senhor. Acabou. E, obviamente, dos seus filhos. E uma assembleia, ela é reunida para quê? Eleger pastores, os seus pastores, eleger os seus presbíteros, da própria congregação. Eu sempre gosto de frisar isso, queridos, porque hoje existe, devido ao espírito de época, muito rebelde, muito revolucionário, existe uma ojeriza em relação à liderança, à hierarquia, e um afastamento, uma divisão. Isso é a maior estupidez que pode acontecer. Por quê? Porque o presbítero, o pastor, o diácono que está ali, ele é marido da irmã tal, ele é pai do fulano de tal, que é membro da igreja. É do povo isso. É do povo. Infelizmente a política gerou esse afastamento, né? Mas na igreja não tem isso não. Na igreja os nossos filhos, os nossos irmãos, primos, irmãos de sangue, eu digo, né? Os amigos é que estão ali elegendo presbíteros, pastores e diáconos. E assim a igreja vai caminhando. Eu escutei um áudio aberto. Alguém quer falar? Pois não, Ana. Nesse ponto eu queria fazer... Pois não, Ana. Pode falar. Nesse ponto eu queria fazer uma pergunta. Diga. Religião e política, né? No ponto de vista amplo. Pastor presbiteriano, diácono, presbítero, eles podem se candidatar a cargo eletivo, público eletivo? Ana, não há nenhum impedimento, mas há recomendação de que, se ele se lançar a um cargo eletivo, ele se afaste do desempenho da sua atividade eclesiástica. Porque há uma suspeição aí, entendeu? Sim. Há até uma motivação que crentes sim se lancem aos cargos eletivos, à vida pública, mas que eles não desempenhem mais o ofício deles na igreja. Tá. Beleza? Tranquilo. Então os crentes também se reúnem para alteração de estatuto. A igreja ela tem um estatuto, né? Na nossa igreja, por exemplo, nós tivemos uma reunião novembro, outubro, não me lembro, para fazer uma alteração de estatuto.
Na igreja hoje assina o pastor e o tesoureiro para pagamentos no banco. 2 pessoas. Aí nós vimos que houve um problema de disciplina na igreja, né, com o tesoureiro, e a igreja ficou 60 dias sem poder mexer no dinheiro. Foi um Deus nos acuda, né, como diria aí o... Aí o que nós fizemos? 3 pessoas para assinar 2 assinaturas. Então é o presidente, que é o pastor, o vice-presidente, que é um presbítero, e o tesoureiro. 2 assinando, a gente já consegue movimentar a conta. Foi uma mudança, inclusive, por causa de Covid. A gente viu muitas igrejas passando aperto também. O tesoureiro fica internado, o pastor fica internado, a igreja fica impossibilitada de controlar suas contas, seus pagamentos, e assim vai. Também a assembleia é convocada para resolver compra e venda de imóveis. Pastor, presbítero, não compra e não vende nada se a assembleia não concordar em assembleia pública, né? Compra e venda de imóveis. E também se reúne as assembleias para tomar conhecimento da prestação de contas e o orçamento do ano seguinte, como eu já havia dito aqui. Isso a assembleia controla. E, obviamente, eu estou tratando aqui mais dos aspectos, também detesto essa palavra, tá? Seculares. Não existe nada secular, tudo é de Deus. Mas é só para a gente entender. A assembleia ela se reúne para celebrar os sacramentos, ouvir a palavra de Deus, fazer as suas ofertas, entregar os seus dízimos e orar, cantar, louvar ao Senhor, prestar culto. Aqui eu estou tratando de aspectos que não aparecem tanto. Esses outros aspectos eles são mais comuns à vida da igreja. Culto, oração, ouvir a palavra, sacramentos, isso é muito comum. Mas a igreja não se limita só a isso. Ela não tem um déspota sobre ela não tem um dono. O dono dela é Cristo. Então a assembleia é que coloca e destitui seus pastores, seus presbíteros, seus diáconos. O estatuto é ela que mexe, ela que resolve compra e venda de imóveis, ela toma conhecimento de prestação de contas, ela tem comissão de contas, ela que movimenta essa vida aí da igreja. Então quando alguém chega ali na frente, é batizado, faz sua pública profissão de fé, ele... vez ou outra pode ser chamado, falar, olha fulano, você foi convocado para fazer parte da comissão de prestação de contas da igreja. É uma responsabilidade do membro. Você de 3 em 3 meses vai participar de uma reunião rápida aqui para ver como estão as entradas dos dízimos, os pagamentos, se está tudo em ordem. Você é parte da comissão, você tem responsabilidades como membro. Assim que funciona a nossa igreja. Vamos caminhar. Então, queridos, da onde que vem essa organização aí de presbítero, diácono? Que conversa que é essa, né? Da onde que vem isso? Das escrituras. Aqui agora nós vamos começar a entrar na leitura bíblica. Lê pra nós. Aí, Ana, puxa esse povo aí. Eu quero que o povo abra o microfone hoje, hein? Vai lá, Ana, começa aí. E, tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé, e mostrando que, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus, e promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem havia crido. Olha que interessante isso. Isso aí certamente é Paulo, Barnabé e Lucas. Lucas está narrando aqui muitos trechos, né, dessa parte em primeira pessoa, do plural. E ele demonstra, eles iam fortalecendo igrejas, iam constituindo igrejas. E o quê? Elegendo presbíteros. Os presbíteros são chamados ao ministério da palavra, a orar, a aconselhar, a mostrar ao caminho as ovelhas. E elas julgando ali, mediante a consulta à palavra, se esses homens realmente estão sendo fiéis ali e dando para elas o caminho, né? O presbítero, ele tem a obrigação. Chegou uma ovelha com uma dúvida, um problema, né, na família, um filho com problema com droga, alcoolismo na família, adultério e tudo, e ela está aflita, vai marcar ali com o presbítero, com o pastor, especialmente, né, o presbítero docente, nós vamos ver essa diferença daqui a pouco. E ali o pastor vai tomar conhecimento, o presbítero vai tomar conhecimento e vai falar, ó, fulano, tal trecho da escritura aconteceu assim assado, tal personagem da Bíblia sofreu assim, sofreu assado, e o Espírito Santo vai operando na mente dessa pessoa e dando caminhos para essa pessoa resolver aquela condição que ela se encontra naquele momento. Esse é o aconselhamento bíblico, né? Pra gente ver como Deus opera muitas vezes no meio da igreja pelo poder da sua palavra. O aconselhamento bíblico, ele deve fazer parte
da igreja, e os nossos irmãos lá da igreja primitiva, criando as igrejas, iam constituindo, fazendo a eleição desses presbíteros. Quem lê para nós aí, depois da Ana? Atos 15, ao capítulo seguinte. Abre aí, Sarinha. Você tá com o microfone aí também, ó? Tendo eles chegado a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, e relataram tudo o que Deus fizera com eles. E surgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus que haviam crido, dizendo: é necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observem a lei de Moisés. Então se reuniram os apóstolos e os presbíteros para examinar a questão. Muito obrigado, Sara. Gente, olha que massa isso, né? Os apóstolos, eles foram enviados, que é o significado da palavra apóstolo, né? Mensageiro. Especialmente Paulo, né? O apóstolo que mais rodou, né? Para fundar igrejas, pregar o evangelho. E retornando, eles trouxeram, né, os relatos que o povo está acreditando nisso aí. E havia fariseus crentes. O povo era crente, eles haviam crido, como diz aí. Mas eles começaram a defender: opa, tem que circuncidar. Tem que passar a faca e observar a lei de Moisés. Então se reuniram quem? Os apóstolos que estavam vivos e os presbíteros que estavam em Jerusalém. Não, vamos resolver isso aqui então. Não é um que vai impor fardo sem saber. Nós temos que ver isso aqui. Isso é a lei de Moisés. A lei de Moisés tem que ser obedecida, sim. Mas isso aqui é algo que apontava para Cristo? É algo cerimonial que já foi cumprido? Ou realmente é algo moral? É algo da vida mesmo que tem que ser observado? Então é isso que a gente vai caminhando em reuniões e vendo como resolver esses problemas. Gente, aparece dor de cabeça. Vocês não têm noção, viu? Aparece encrenca para resolver do arco da velha. Mas é assim. Mediante esses presbíteros que são eleitos, vai se resolvendo os assuntos e vai a igreja caminhando. Tanto que a decisão tomada aqui, eles depois falam: ó, volta com essa decisão e publica lá na igreja de Antioquia e para de dar problema lá com os irmãos. Aí, se aquele fariseu que creu, ele se submeteu à palavra, submeteu à doutrina, é crente, é ovelha, ouviu a voz do pastor. Se não, vai rilhar dente, vai abrir seita, e assim a igreja vai se dividindo muitas vezes, vai caminhando nesse mundo em ruína, em pecado, e Cristo preservando o remanescente dele caminhando. Vamos tocar a bola pra frente. Quem lê pra nós aí? Tem som aí, Davidson? Lê pra nós aí. É porque tá muito, pra mim tá muito pequenininho. Vou tentar aqui, ó. Tendo eles... Tá, vai lá. Tendo eles chegado a Jerusalém. Não mudou, não? Não, aqui tá Atos 15. Uai, eu passei, tá, viu? Atos 20. Pra quem que tá Atos 20 aí? Porque Paulo já havia determinado não aportar em Éfeso. Não querendo... Só um minutinho, filho. Tá bom. Não querendo demorar-se na Ásia, porquanto se apressava com o intuito de passar o dia de Pentecostes em Jerusalém, caso lhe fosse possível. De Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. Muito obrigado. Desculpa, não, fica tranquilo. Menino perturba mesmo e a gente vai trabalhando é assim. Tem que participar mesmo. Não fica encabulado aí por causa de criança, não. Tá joia. Queridos, mais uma vez. Paulo, dando notícia que já queria descer, Pentecostes chegando e tudo, ele vai e marca uma reunião e manda chamar quem? A liderança da igreja, os presbíteros lá da igreja de Éfeso. Então assim, a gente vai vendo salpicado na escritura essa construção, essa instituição da igreja por meio dessa liderança. Vamos caminhar. Quem lê para nós aí, 21? Flávia, você tem áudio aí? Sim, vou fazer a leitura. Beleza. Tendo-nos chegado a Jerusalém, os irmãos nos receberam com alegria. No dia seguinte, Paulo foi conosco encontrar-se com Tiago, e todos os presbíteros se reuniram. E tendo-os saudado, contou minuciosamente o que Deus fizera entre os gentios por seu ministério. Muito obrigado. Gente, olha que legal isso, a alegria, né, de Paulo. Quando ele desce, ele encontra lá com Tiago e os presbíteros reunindo com eles. Passou o relatório. Geralmente, gente, outro cuidado que eu abro o olho de vocês aqui.
Percebam o trabalho missionário. E, por favor, tá? Eu não estou estabelecendo doutrina aqui, não. Que tem muito missionário sério, solitário. Mas, geralmente, missionário que trabalha sozinho, geralmente, a experiência aí de quem já está na igreja há 10 anos cuidando disso, é rolo. É cara que está querendo pegar dinheiro. O cara não se submete a uma igreja local, ele não presta relatório, ele se acha autônomo, como se ele fosse independente. Perceba que Paulo, toda vez ele faz as viagens, ele volta na igreja local e presta relatório. Ele conta com a igreja para dar o sustento dele. Ele fala com os irmãos o que está acontecendo. Ele não deixa a igreja isolada. A igreja é como se fosse um quartel-general, abastece o missionário e tudo e envia. A Pampulha, por exemplo, ela sustenta mensalmente de forma fixa missionários. E esses missionários mandam cartas a nós, dando o relato do trabalho, como que o dinheiro está sendo gasto. O dinheiro de dízimo e oferta que entra ali é para sustentar esses homens. É para sustentar o quartel-general ali, para as ovelhas se alimentarem, serem tratadas e expandir o evangelho. Esse ano de 2022, se Deus quiser, orem por isso, a gente abrir esse trabalho no Cabral, quer dizer, mais uma frente que vai ser aberta ali, fora os missionários que já estão sendo tratados. E assim a gente vai caminhando. O dinheiro da igreja é para isso. Cuidar dos irmãos. Esse fim de ano eu até comentei com uma irmã aqui. Infelizmente, esse pensamento materialista, ele colocou um fardo que não é da igreja. A igreja ela não existe para ser uma ONG. A igreja não existe para sair distribuindo cesta básica no meio de favela, para sair distribuindo presente no dia de Natal. A igreja não existe para isso. A igreja existe para glorificar o nome de Deus, pregando o evangelho, expandindo o reino, e uma das partes é esse sustento, sim, material. Mas, primeiramente, com os da fé, com os domésticos. Por que a igreja perdeu grande força? O mundo vem combatendo a igreja e transformando a igreja numa grande ONG. A igreja não dá conta. Ela perde o fim dela. Nesse ano, por exemplo, quase 15% da arrecadação da igreja, isso vai ser demonstrado lá, foi destinado diretamente a pagar contas de irmãos que estavam passando por dificuldades. Irmãos que a gente conhece. Luz, água, condomínio, uma prestação de casa que estava atrasado, cesta básica, alimentação. Diretamente, era uma transferência de renda direta. Fora as indiretas que a gente foi montando, indicação de emprego para irmão prestando trabalho para a igreja, a gente ajudando o irmão. É assim que tem que ser. Tanto que vem, por exemplo, a gente tem muito caso, né? Vem uma pessoa de longe e pede uma cesta básica na igreja. A gente não, tipo, vamos dar essa cesta básica logo para livrar dessa pessoa. Não, vem cá. Você é crente? Sou sim. Tá. Você congrega em qual igreja? A liderança da sua igreja está sabendo que você está passando necessidade, que está passando um aperto? Você já conversou com o seu pastor? Você já foi lá nos seus presbíteros, nos seus diáconos, diaconia, especialmente, nós vamos chegar daqui a pouco? E assim que tem que ser. O povo tem que procurar a sua igreja local e a igreja local tem que dar esse retorno. Mas, infelizmente, a gente vê mega seitas, né? Não pode nem chamar de igreja, né? Que está de olho só no dinheiro do povo. Não dá a destinação santa daquele recurso, e assim a igreja vai se esfacelando, porque aquilo ali é visto como a igreja do mundo. E as igrejas que querem trabalhar de forma séria, desatentas, entram nessa julgada de se submeterem àquilo que ela não foi instituída para ser. E a igreja vai perdendo força, a igreja vai se degenerando. É um perigo isso. Muitas vezes a gente é tido até como ruim. Mas porque perguntação que é essa? Eu tô precisando só da cesta. Não é assim não, ué. Se você é um crente e você tá passando essa necessidade, tem que ter o auxílio da sua igreja local. É ela que vai te ajudar. E queridos, chega pedido sim, tá? Pessoas, irmãos nossos que tem um vizinho passando necessidade, conhece, a pessoa é trabalhadora, a pessoa tá vivendo o momento, ela nem crente é. A gente vai lá, dá o auxílio, ajuda, conhece a história da pessoa. E muitas vezes a pessoa até vem pra igreja por causa disso. Tem gente lá na igreja que foi assim. Porque viu realmente que a coisa é séria. Não é meramente querer passar a bola pra frente e pronto. Não é assim que funciona. Mas vamos continuar. Quem lê pra nós aí? 1 Pedro. Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, presbíteros como eles,
e testemunha dos sofrimentos de Cristo e ainda co-participante da glória que há de ser revelada. Olha que interessante, querido. Nós pegamos Pedro, né? O grande Papa da Igreja de Roma, né? Eles dizem que é o primeiro Papa. Eles dizem, né? Pedro mesmo não fala, não. Pedro vira e fala assim: presbíteros como vocês. Um presbítero, como todo presbítero que é eleito para a igreja e que desempenha o seu trabalho de forma fiel, que é aquilo que Jesus Cristo fala com ele na praia. Quando Jesus Cristo aparece aos seus discípulos na praia, ele vira para Pedro e pergunta: Pedro, você me ama? Isso é um dos textos que mais me bate, viu? Aí Pedro: eu amo, Senhor. Aí Jesus vira para ele e fala o quê? Apacenta as minhas ovelhas. Você me ama, Pedro? De novo. Pedro: amo. Então apacenta as minhas ovelhas. E pela terceira vez Jesus Cristo faz a mesma pergunta. E Pedro fica triste. E Jesus fala: apacenta as minhas ovelhas. Esse é o chamado da liderança da igreja. Não é encher o bolso. Não é andar de carrão por aí, casona, mansão, fazenda, comprar cabeça de gado, tráfico de droga, tráfico de arma, igual a gente está vendo acontecer aí em ditas igrejas. É apacentar as ovelhas. Teve um dia que eu estava aqui trabalhando, né? Cheio de coisa para fazer em relação à igreja, principalmente tesouraria. Eu sou o tesoureiro da igreja, né? Resolvendo questão aqui de pagamento. E eu tinha coisa do meu trabalho, que eu trabalho fora também, né? Eu sou programador e tal. Aí me manda aqui uma mensagem, uma ovelha da igreja, né? Uma jovem, adolescente, com algumas questões, alguns problemas, já na caminhada com a gente, né? Aí eu falo: ai meu Deus do céu, fulano mandou mensagem pra mim, e agora? Tô cheio de coisa. Aí eu falei: ah não, vou fingir que eu não vi. Deixa aqui, né? Pendurado, depois eu entro. Mas na hora veio. Você me ama, Ricardo? Você é presbítero da igreja? Você é um presbítero docente, né? Que é o pastor? Então apacenta as minhas ovelhas. Eu fui e larguei o que eu tava fazendo na hora aqui. Entrei. O que foi, fulano? Entrei numa chamada aqui rápida. Foi até coisa rápida, né? Mas isso tem que estar na cabeça da liderança. Homens que me ouvem. Isso tem que estar na sua cabeça. É a sua prioridade. A igreja não é bico. Nós tivemos eleição de 3 presbíteros e 3 diáconos. Ontem foi a ordenação deles. Na reunião que a gente tem antes lá, uma das coisas que eu tô até com os papelinhos aqui da reunião para fazer a ata, que eu fui anotando, né? O secretário da ata tá aqui, ó, fazer a ata da reunião. Falei assim: a igreja vai passar a ser o centro da sua vida agora. Você vai orbitar ao redor da igreja, seus horários, seus passeios. A igreja precisa de você, presbítero e diácono. E você vai ter que saber equilibrar de uma forma que você não prejudique a sua família, a sua esposa, o seu ser. Se é demais para você o que você está ouvindo aqui, então sai agora. Não entra e não jure isso lá na frente da igreja, não. Fala: não quero, é demais para mim, eu não consigo. Pode pôr outra aí. Vai continuar sendo crente, irmão, tudo. Mas há um chamado especial e a igreja passa a ser o centro da sua órbita. E ali você vai caminhando com os irmãos, vai ter que atender chamada, vai ter que ir lá em reunião, vai ter que representar a igreja em concílios, esses concílios que a gente viu aí, né? Presbitério, sínodo, são os presbíteros que vão para lá, diácono vai ter que ir na casa entregar a cesta básica, vai ter que fazer estudo de finança com a ovelha que tá passando dificuldade, ver se ela tá abusando do dinheiro que ela ganha, como que tá, é assim que vai viver na igreja. É para isso que existe o corpo. E Pedro se coloca aí como um deles. Tá aqui, ó. Presbítero. Presbítero do mesmo jeito. E é o que negou Cristo 3 vezes, né? Vamos prosseguir. Quem lê para nós aí? Bom, eu vou ler aqui. Por favor. Por esta causa te deixei em Cristo, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade. Constituísses presbíteros conforme te prescrevi. Tiago 1,15, 1,5. É Tito, tá? Tito 1,5 e é na cidade de Creta, lá na Grécia. Mais uma vez, isso. Paulo instruindo um pastor. Pastor, ele é conhecido como um presbítero docente. O que é isso? Docente é aquele que ensina. Então, o pastor da igreja é o presbítero docente. E o ensino daquela igreja ao qual ele foi eleito para pastorear está na mão dele. Um pastor, ele tem que ser, em primeiro lugar, bíblico. Em segundo lugar, confessional. Ele tem que
dá os estudos de acordo com os símbolos de fé da igreja que ele faz parte, que ele defende. De acordo com os símbolos de fé de Westminster, no nosso caso aqui da igreja. E, por último, ele tem que ser constitucional. Ele precisa conhecer a Constituição da igreja, porque ele vai participar desses sínodos e ele precisa atender ali as exigências, as questões da igreja. O pastor está ali dentro dessa cerca, dessas 3 cerquinhas, né? Bíblia, confissão e Constituição. Os presbíteros que estão com ele, que são os presbíteros regentes, quer dizer, aqueles presbíteros que regem a igreja, que ajudam a igreja a caminhar, tem que apoiar o pastor e pôr o pastor para frente. O pastor desviou um pouquinho o ensino da confessionalidade da igreja, da biblicidade, da constitucionalidade, aí os presbíteros entram. Um pastor tem o peso de validade igual de um presbítero na igreja. O voto dele é válido do mesmo jeito. Na nossa igreja nós temos o reverendo Giovan como pastor titular, eu como pastor auxiliar, reverendo Vitor, pastor auxiliar, reverendo Desi, pastor auxiliar, presbíteros Bruno, Jadielson, Cirlândio, Jaime e agora Gabriel, o Paulo e o Michel. O voto de todos eles são iguais nas decisões, nas reuniões do conselho que acontecem todo mês ou quando o presidente convoca uma reunião. Tudo é votado dentro dessa reunião do conselho. A igreja escolhe seus representantes e é resolvido ali. E Paulo está mandando Tito constituir presbíteros lá em Creta, onde ele estava criando a igreja lá. Vamos continuar. Quem lê para nós aí? Não aceites denúncia contra presbítero, senão exclusivamente sobre o depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Muito obrigado, Flávia. Como a liderança, seja em qualquer lugar, tá? Não é só na igreja, não. Como ela está mais à vista, ela vai ser perseguida. Satanás vai tentar atingir a liderança. Satanás vai tentar atingir a família da liderança, a esposa, os filhos. Satanás vai tentar criar intriga entre a liderança. Satanás vai fazer de tudo, porque quando um líder, aquele que está exposto, cai, é um estrago que ele faz na igreja toda. Ele decepciona irmãos, a gente sabe disso, isso acontece. O foco tinha que ser Cristo, mas muitas vezes ali, um mal que um pastor, que um presbítero, que um diácono faz na igreja é impressionante. E Deus coloca esses homens lá como até juízes para aquela igreja, tá? Às vezes Deus solta uns capeta dentro da igreja para balançar a igreja mesmo, porque a igreja está indo de mal a pior. E é nesse momento de tumulto, de angústia, que a igreja acorda e toma rumo. Então, quando aparecer denúncia, futrica, maledicência, queridos irmãos que me ouvem aqui, não deem ouvido. É isso que Paulo está falando. 2 ou 3 testemunhas, leva o negócio às claras. Eu já tive caso na igreja, na época eu nem era liderança, não. A igreja me elegeu depois. E a gente caminhando nisso é na hora do almoço. Sentei numa mesa, uma irmã comigo, não vou citar nome aqui, né? Nem está na igreja mais. Essa irmã começou a falar mal do pastor comigo. E aquele tipo de maledicência sutil, né? Não é metendo o pau, mas você vê que tem um veneno ali, e aquela coisa, vem um dardo inflamado. Aí eu vi o reverendo de longe assim, virei, dei um grito, reverendo! Gritei assim, chamei. Fiz com a mão assim, né? Chamei ele. Senta aqui. Fulano de tal tá falando isso assim, assado, vamos resolver? Na hora. Essa mulher ficou branca. E é assim que tem que ser, queridos. Não deem lugar. Se teu irmão pecou contra ti, vai ter contra teu irmão. Se não resolveu, chama 2, 3 testemunhas. Não resolveu, leva para a igreja. A igreja, obviamente, que nós entendemos, é representada, né, pelo seu concílio, pelos seus pastores. Se a igreja não ouvir, considera-o gentil e publicano. Isso é a palavra de Cristo. É sim, sim, não, não. Não deem margem para que não aconteça desgraça no meio da igreja, por causa de fofoca, por causa de futrica, e essas coisas que acontecem, a gente sabe, o coração humano é assim. E vai acontecer. Cedo ou tarde vai acontecer. E a liderança é a mais visada. Vamos continuar. Agora tem um texto com diáconos. Olha que interessante. Quem lê para nós? Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Muito obrigado. Presbítero ou bispo é sinônimo, tá? Não tem grau de equivalência nisso aí, não. Pastor, presbítero, bispo, anjo da igreja, mensageiro, é tudo a mesma coisa na Escritura.
tem o mesmo... É perigoso, né, ficar usando nível, né, como se fosse algo matemático, né, mas são iguais. Não tem negócio de bispo ser maior, não sei o que, cardeal, arcebispo, não. Bispo, presbítero é a mesma coisa. Só mudou esse prefixo, né, de presbítero, e bispo é o mesmo significado no grego. E diáconos, que vivem em Filipos. Quer dizer, Filipe já tinha liderança constituída lá. E da onde vem essa divisão? Por que não é tudo presbítero? Por que não é tudo diácono? Da onde que vem essa necessidade de ter esses dois ofícios dentro da igreja? Tá o texto aí, quem lê para nós? Ora, naqueles dias multiplicaram-se o número dos discípulos. Houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então, os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E, quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante aos apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Olha que interessante, gente. A igreja crescendo, a organização aparecendo. Os apóstolos começaram a passar um aperto ali, os presbíteros, né, que ministravam a palavra à igreja. A igreja sempre dando problema, né? A ovelha, uma trombando com a outra, dando ombrada na outra. As viúvas dos gentios, dos helenistas, né, dos gregos, ficando por fora lá e dando privilégio para as viúvas dos judeus. Aqui é uma desgraça mesmo, né, gente? Gente salva, viu? Isso é povo de Deus, gente. Isso é igreja. Aí, os apóstolos, nós temos que dividir esse encargo aí, porque nós não vamos dar conta. Aí levantaram os homens para tratar da parte, vamos usar bem a grosso modo, né? A parte espiritual continua conosco e a parte física, porque o homem não é mais alma do que corpo e nem mais corpo do que alma, é uma integralidade. Nós vamos colocar homens para cuidar dessa parte aí da distribuição, das ofertas, dos dízimos, do alimento, tudo que está acontecendo aqui. E nós vamos continuar com a parte espiritual, por assim dizer, da igreja, e assim vai caminhando a igreja. É daí que vem o ofício do diaconato. Mais uma aqui para vocês, quem lê para nós aí? Posso? Pode, por favor. O diácono seja marido de uma só mulher e governe bem seus filhos e a própria casa, pois os que desempenharem bem o diaconato alcançam para si mesmo justa preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Olha que interessante isso. Na nossa Constituição, eu vou mandar esses documentos lá depois, tá? Para quem tiver curiosidade aí, é um prato cheio, né? É muito legal. Ela diz assim no artigo 51, na terceira seção: compete ao presbítero. Aí vem um resumo aqui para a gente sempre ser lembrado, né? Levar ao conhecimento do conselho as faltas que não puder corrigir por meio de admoestações particulares. Auxiliar o pastor no trabalho de visitas. Instruir os neófitos, consolar os aflitos e cuidar da infância e da juventude. Orar com os crentes e por eles. Informar o pastor dos casos de doenças e aflições, distribuir os elementos da Santa Ceia, supervisão, né, da ceia, tomar parte na ordenação de ministros e oficiais, representar o conselho da igreja local no presbitério, também no sínodo e no Supremo Concílio que a gente viu aqui. Aí vem o presbítero, artigo 52, tem nos concílios da igreja autoridade igual à dos ministros, falando assim, pastor e presbítero, não é o ministro da palavra e o presbítero, autoridade igual. Artigo 53. O diácono é o oficial eleito pela igreja e ordenado pelo conselho para, sob a supervisão do conselho, dedicar-se especialmente a
arrecadação de ofertas para fins piedosos. B. Ao cuidado dos pobres, doentes e aflitos. C. A manutenção da ordem e reverência nos lugares reservados ao serviço divino, que seria o culto. E D. Exercer a fiscalização para que haja boa ordem na casa de Deus e suas dependências. Essa é a atribuição básica do diácono e do presbítero na igreja presbiteriana. E a gente vê isso no Novo Testamento. Artigo 54. O exercício do presbiterato e do diaconato limitar-se ao período de 5 anos, que poderá ser renovado. Então é a igreja que continua escolhendo seus pastores, seus presbíteros e seus diáconos. E nisso aqui, caminhando para o final, eu queria deixar um alerta para aqueles que já são membros, né, de uma igreja. Olha que coisa isso aqui. Quem lê para nós aí? Deus agirá por meio de vocês para a bênção ou desgraça da igreja, e vocês serão responsáveis diante dele, tendo cuidado ou sendo desidiosos. O que eu quero dizer com isso, queridos? Vocês elegem a sua liderança, vocês elegem o pastor, vocês elegem o presbítero, o diácono. Então, no momento que você se torna um membro da igreja, você não tem que votar num diácono, num presbítero, num pastor, porque ele fala bem, porque ele é advogado, porque ele é médico, porque ele é isso, ele é aquilo, ele tem dinheiro. Não. Você tem que saber em quem você está votando, geralmente abordar a esposa. Fulano, seu marido, você acha que ele é chamado? Eu tenho reparado, eu estou com vontade de votar, de indicar a ele pro diaconato, pro presbiterato, porque a igreja tem um período de indicação, né, dos nomes, depois tem a eleição daqueles indicados. Então vocês têm essa responsabilidade. O diácono, ele não vai se tornar diácono para ter a manifestação do dom. Não. O presbítero, ele não vai se tornar presbítero para ser treinado a ser presbítero. Ele já demonstra isso antes. Ele já se envolve com a igreja, com os trabalhos da igreja, ele já dá estudo em classe dominical, ele já atende a igreja no momento do almoço, recolhe mesa, limpa chão, varre, organiza. Ele já demonstra aquilo. É esses que vocês têm que procurar. Não é aquilo. Eu já tive. Ovelha é um trem complicado. Eu já tive um senhor na igreja que virou pra mim: tô querendo indicar fulano pro diaconato pra ver se ele entrosa mais com os meninos da igreja. Fulano, não é isso que é o diácono, não, uai. Então, assim, é uma percepção completamente errada da desgraça que ele pode trazer sobre a igreja, porque ele não seguiu meramente os aconselhamentos bíblicos. E eu recomendo vocês lerem aí 1 Timóteo capítulo 3. Lá fala desses atributos. O nosso pastor trouxe, né, toda a eleição, o nosso manual manda, leve uma palavra acerca de presbíteros e diáconos para a instrução da igreja. E assim a igreja vai acontecendo com ela aquilo que a gente leu lá. Ela vai crescendo, ela vai expandindo, ela vai sendo saudável. Porque a gente elege homens piedosos para estar ali à frente. Queridos, vou encerrar por aqui. Alguém tinha pedido a palavra? Você tinha pedido a palavra, Ana? O senhor tá ligado aqui? Ah, desculpa. Não. Pra variar, não. Tá mas tranquilo? Poderia, né? Oi? Tô brincando, não. Ah, então beleza. Queridos, alguma dúvida mais? Essa é a estrutura da IPB, da Igreja Presbiteriana do Brasil. Tudo que a gente viu até aqui é o que nós defendemos. Existe muito mais coisa, mais nuances, mas a base da fé, se você crê nisso aqui, acabou. Se você confessou a Cristo como Senhor em seu coração, creu na justiça dele, ponto final. Você é um salvo. Agora, nós vamos vendo organizações de igreja acontecendo, um batiza com muita água, outro com menos água, outro batiza menino, outro não batiza menino, isso dá até racha na igreja. E eu clamo a Deus, Senhor, não olha o pecado desse povo não, mas a gente vai brigando, subindo pro céu, brigando. E Jesus Cristo controlando aquela meninada toda e subindo com os meninos pro céu, né? E a gente, nós somos esses meninos aí, caçando confusão aqui, mas Deus é misericordioso, longânimo, assaz benigno, e é Ele que vai salvar a igreja dele, graças. Deus abençoe a cada um, viu? Nós estamos aí no WhatsApp, e se Deus quiser, quando a gente abrir outra turma, como eu disse, eu vou anunciar. Quem quiser participar, quem quiser trazer uma pessoa para conhecer, fiquem à vontade, que Deus abençoe a cada um aí, que vocês possam continuar nessa caminhada aí de conhecimento da palavra de Deus e de estudo, e estamos aí à disposição. Deus abençoe e um abraço, viu? Amém.